Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar o nosso quarto episódio da segunda temporada com o tema Espaço e Cultura. Hoje nós vamos entrar num tema que soa para muitos geógrafos como algo estranho, porque pressupõe uma intersubjetividade, não tem essa pretensa objetividade positivista da qual os geógrafos estão afeitos tradicionalmente, mas que é central para os estudos de geografia cultural, para o estudo das relações entre espaço e cultura, na perspectiva dessa geografia cultural pós-80. Este episódio intitula-se Símbolos e Significados. Em 1947, o antropólogo Leslie Wright, professor no Departamento de Antropologia do campus de Berkeley, da Universidade da Califórnia, contemporâneo de Kreber, de Sauer, e Leslie Wright, como Kreber, foi aluno de Franz Boas. Portanto, existe toda uma matriz que vem de Boas, Kreber, Leslie Wright e que chega a Sauer. Leslie Wright tem uma frase muito significativa a esse respeito, no qual ele fala: todo comportamento humano é comportamento simbólico. Vírgula. Todo comportamento simbólico é comportamento humano. Na primeira parte da frase, o Wright fala de que a ação humana, o comportamento humano, tudo tem um sentido simbólico. Além de econômico, político, social, religioso, enfim, mas tem um comportamento simbólico. E na segunda parte da frase ele está dizendo que só o ser humano tem esse comportamento simbólico. E mais, além da frase, símbolos e, portanto, significados são próprios do ser humano. Isso dá, na perspectiva de Leslie Wright, um sentido específico ao ser humano. A sua identidade que o diferencia dos outros seres vivos, dos animais particularmente, diz respeito ao fato de que o ser humano cria símbolos de toda ordem e ele se torna prisioneiro desses símbolos, cria uma imensa floresta da qual ele se torna prisioneiro. Então, símbolos têm um papel enorme na vida humana. Ela é capaz de diferenciar, segundo Leslie Wright, a ação humana dos outros seres. O que são símbolos ou formas simbólicas é a mesma coisa. Símbolos ou formas simbólicas são representações materiais ou não materiais, elaboradas e reelaboradas pelos diferentes grupos sociais para dar sentido às diferentes esferas da vida. Então, trata-se de representações a respeito da realidade. A realidade é reapresentada, representações da realidade. É preciso distinguir símbolos primários, aqueles símbolos que nós olhamos e identificamos que é uma coisa,
e aqueles símbolos secundários que interessam a ciência, que são representações que precisam ser decodificadas, precisam ser tornadas inteligíveis. Os símbolos são portadores de significados, pois eles estão comunicando significados diversos para os diferentes grupos sociais. As representações nascem da combinação de linguagem e significados. Linguagem no sentido amplo. Linguagem escrita, linguagem artística, linguagem corporal e tudo mais. Então, símbolos são representações materiais ou não que comunicam mensagens impregnadas de significados que dão sentido às diferentes esferas da vida. Essas mensagens são as mais variadas. Mensagens de toda a ordem. Um colar, um anel de noiva, um brinco, um móvel de luxo, um piscar de olhos, comunicam várias coisas. Para nós, geógrafos, que trabalhamos com a produção e organização do espaço, as mensagens mais significativas, mas não exclusivas, que os símbolos comunicam para os geógrafos dizem respeito a identidade, poder e memória. Quero crer que essas sejam as 3 indicações das mensagens contidas nos símbolos. Identidade de quê? Identidade étnica, identidade religiosa, identidade de classe, poder econômico, poder político, poder de toda forma e memória. Memória de diferentes eventos e de diferentes pessoas do passado. Identidade, poder e memória. Status entra aí na identidade de classe, por exemplo. Em poder. Em resumo, há 3 elementos centrais que nos interessam para o estudo de símbolos: identidade, poder e memória. Como é que nós podemos trabalhar ou fazer uma leitura dos símbolos? Melhor ainda, que meios são utilizados para se construir símbolos? Como é que nós conectamos a ideia de símbolos com a linguagem que nós utilizamos? Acredita-se que uma das formas de representação associada aos símbolos é o uso de metáforas, tropos, formas simbólicas por meio das quais nós fazemos a transferência de um significado ou de significados contidos em um dado objeto, processo ou forma para outro objeto. Quando nós falamos fulano é um touro, nós estamos transferindo a força do touro para aquele fulano. E há uma longa discussão aí sobre metáforas que são utilizados na vida cotidiana. As letras das músicas são impregnadas de metáforas. Os hinos religiosos também. Metonímias, sinédoques, são tipos de metáforas, segundo alguns, que designam especificidades do objeto que está sendo analisado no sentido de seus significados. No entanto, é possível
conceber que as metáforas não advêm apenas da linguagem falada, escrita, mas é possível, e isso é muito importante para a geografia, incorporar a ideia de metáfora visual do Erwin Gombrich, que trabalha com história da arte, e metáfora ritual do Victor Turner, que diz respeito aos gestos, falas, vestimentas que compõem um ritual. No caso de Turner, um ritual relativo à peregrinação. Mas é preciso ainda lembrar que as metáforas podem ter matrizes distintas. Matrizes na biologia, metabolismo, por exemplo, matrizes na física, polarização, por exemplo, matrizes nas humanidades, teatro, ator, palco, texto, mas elas são fundamentais, porque elas estão presentes na vida cotidiana, estão presentes no discurso feito por políticos, por empresários, nas obras de arte e na produção e organização das formas espaciais. O que é um shopping center? O que é um cemitério? O que é um grande templo? O que é uma grande avenida arborizada? De um lado, prédios de apartamentos, de outro lado, uma favela. Isto está impregnado de simbolismo. Vejam isso na Barra da Tijuca, por exemplo, em frente à Rocinha. Mas ainda aparece uma questão muito séria para se tornar inteligível as diferentes representações criadas pelos diferentes grupos sociais, para tornar os símbolos inteligíveis. Para isso, eu vou me ater a dois autores que foram úteis para os geógrafos. O primeiro é um historiador da arte, Erwin Panofsky, que tem um trabalho traduzido para a língua portuguesa, cujo título diz respeito à Renascença e às obras de arte. Panofsky é considerado o criador dos estudos de iconografia, ainda que ele não seja o primeiro, mas a segunda geração, ou talvez a terceira geração, de uma escola ligada às artes e do seu sentido, em termos de análise. Ele fala que, em relação a uma obra de arte, que é uma metáfora visual, segundo Gombrich, há 3 etapas no processo de torná-la inteligível, ter o seu significado claramente, segundo ele, identificado. Uma primeira fase, o primeiro momento, etapa, é o que ele denomina de pré-iconografia, que é a descrição pura e simples dos elementos que constituem a obra de arte, ou o texto geográfico. A segunda é a iconografia. É um primeiro esforço de interpretação daqueles elementos constitutivos da obra de arte ou do texto geográfico, no qual nós estabelecemos as conexões entre eles. E o terceiro momento, a iconologia, no qual nós avançamos além dessas conexões primárias e vamos procurar na história, na política, o sentido último daquela obra de arte ou daquele texto. Segundo ele, assim,
através de 3 etapas: pré-iconografia, iconografia e iconologia, nós tornamos explícitos, claros, os significados naquela obra de arte, naquele texto literário, naquele texto geográfico. Isto é uma tarefa que nós, geógrafos, não estamos habituados. A primeira referência, ou pelo menos a mais importante a esse respeito, é a tese de doutorado do Denis Cosgrove, de 1975, sobre a paisagem palladiana, sobre as residências secundárias da elite veneziana nas terras enxutas do delta do rio Po e Adige, no nordeste da Itália. Paisagem palladiana porque essas residências secundárias foram produzidas segundo um estilo arquitetônico do grande arquiteto veneziano do século XVI, Andreas Palladio. Ele faz uma análise do significado dessa paisagem. E ele se baseia em Panofsky. É uma grande referência que ele resgata de um mundo desconhecido dos geógrafos e traz à tona para o geógrafo. Eu lembro que a geografia chegou muito atrasada nesse campo. Erwin Panofsky é extremamente conhecido na antropologia e no estudo de história da arte. E agora, nos últimos 40, 45 anos, na geografia. Mas ainda há muito a se debruçar sobre essa vasta corrente de autores interpretativos de obras de arte, de textos literários. O segundo autor que eu quero me referir é o grande intelectual jamaicano negro Stuart Hall, professor na Universidade de Birmingham, na qual ele incorpora o acervo criado um pouco antes por Richard Hogarth, no Centro de Estudos da Cultura Contemporânea, que desempenhou até o início dos anos 80 um papel fundamental na linguística, nos estudos culturais, na antropologia, na geografia cultural, em vários campos do conhecimento. Stuart Hall e Raymond Williams, professor em Cambridge, criaram juntos uma revista chamada New Left Review, revista da Nova Esquerda, que publicou estudos críticos de fundamentação marxista a respeito de cultura, da cultura popular, da produção cultural e, em grande parte, dentro da perspectiva de interpretação, de procura dos significados na produção humana. Em 1997, Stuart Hall publicou um livro chamado, em português, Representações culturais e a prática de significação. Nesse livro, Stuart Hall fala que, para se interpretar as formas simbólicas, há 3 perspectivas, por ele denominada: perspectiva reflexiva, 1. Perspectiva intencionalista, 2. E perspectiva construcionista, 3. O que é perspectiva reflexiva? É aquela de matriz positivista, na qual apreende-se, através dos sentidos, o significado
daquela forma simbólica, daquela construção humana. Essa construção humana se dá a conhecer, ela é dada. E basta que nós sejamos extremamente curiosos, extremamente atentos, que podemos reconhecer tudo aquilo que ela está dizendo. O que eu estou vendo é aquilo mesmo. Eu chamo a atenção disso para a prática dos trabalhos de campo dos geógrafos, quando o professor pergunta aos alunos: o que nós estamos vendo? E a resposta, às vezes, é muito simples. Stuart Hall critica essa posição e argumenta com segunda possibilidade, que a apreensão da forma se dá por meio de uma perspectiva intencionalista. Nesse aspecto, é necessário que nós saibamos quais eram as intenções do autor da obra. Ao conhecê-la e ao conhecer quem é o autor, nós deciframos o significado da obra. Fulano é aluno de cicrano, estudou isso, tem tal tendência política, tem tal formação intelectual, ele já trabalhou com isso quando fez tal obra, ou tal texto. Então, eu conheço as intenções do autor, então eu decifro o sentido, os significados daquela produção. Isso já é bem melhor que a perspectiva reflexiva. Mas Stuart Hall vai mais além e fala que, a despeito disso, que ele não nega, a despeito disso, existe uma outra perspectiva que ele apoia, que é a perspectiva construcionista. Quer dizer, os objetos, os processos, as formas são lidas, significadas de acordo não apenas individualmente, mas de acordo com grupos sociais, grupos culturais específicos, sendo possível construir e reconstruir diferentemente o significado de um mesmo objeto, não havendo apenas uma única interpretação. E, nesse sentido, nega-se a tese de que esta interpretação é correta e esta é equivocada. Porque nós estamos diante de uma perspectiva construcionista, construída por diferentes grupos sociais a partir de sua experiência social, de sua vivência social, de suas práticas espaciais, de sua inscrição numa sociedade de classes, numa sociedade diferenciada também, em muitos contextos, pela etnicidade, pela língua, pela religião. Então, nesse contexto de diversidade, em que não há um pensamento único, é possível que os significados sejam construídos diferentemente segundo os diversos grupos sociais ou culturais. Ora, isso para a geografia abre um enorme campo para estudos. Então, é muito difícil um professor dar 10 para um aluno que fez uma interpretação assim e dar 8 para outro que fez uma interpretação diferente. Desde que estejam claras, corretas, bem escritas na língua portuguesa, são interpretações diferentes, explicitadas, justificadas, calcadas na bibliografia. Não existe erro. Existe apenas diferenças. Essa posição polivocal, muitas vozes para o mesmo objeto, eu já falei aqui, é central
no âmbito do filme A Sociedade dos Poetas Mortos e no âmbito desse grupo, a Sociedade dos Geógrafos Mortos. Nós aceitamos a tese do construcionismo de Stuart Hall. Portanto, o mundo é capaz de ser lido segundo diferentes grupos. Mesmo entre geógrafos marxistas, a leitura pode ser diferenciada. Como entre geógrafos sauerianos e laplacianos. E sim, e o consenso? Como diria o teatrólogo Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Nós estamos diante de uma polivocalidade. Então, símbolos e significados são sujeitos à polivocalidade. Como diria o geógrafo Donald Meinig em 1976, aquilo que se vê não é feito apenas daquilo que se vê, mas também daquilo que se esconde em nossas mentes. Sem o saber, ele estava reproduzindo o que 30 ou 35 anos antes o poeta português Fernando Pessoa dizia: aquilo que se vê não é feito apenas daquilo que se vê, mas também daquilo que nós somos. Isto é a polivocalidade. E eu sugiro que leiam. Está publicado na revista Espaço Cultura o texto do Donald Meinig de 1976, traduzido pelo Werther Roser, que se chama O Olho que Observa, 10 versões sobre a mesma cena. O Meinig considera uma paisagem e a submete a hipotéticos: engenheiro, cientista, político, artista, ecologista, químico, 10 olhares diferentes, mostrando que a prática desses profissionais leva-os a ver aquela mesma paisagem com olhares diferentes. E para terminar, eu perguntaria: consideremos a floresta amazônica, que está em evidência. No meu entender, a floresta amazônica não devia ser tocada. Deixava ela como estava por volta de 1950, guardada para quando este país se tornar um país socialista. E aí, dentro do socialismo, vamos pensar a floresta amazônica, mas pensá-la atualmente só vai gerar tensões, problemas e muito pouco ou nada será resolvido. Mas vamos lá. O que representa a floresta amazônica para, de um lado, o pensamento de pessoas como Marina Silva e Sônia Guajajara, e Chico Mendes, já falecido, e de outro que representa a floresta amazônica para garimpeiros, madeireiros, pecuaristas e empresários do agronegócio. Antes que eu me esqueça, o que representa a Amazônia para os povos originários? Nós estamos diante da polivocalidade e no âmbito daquilo que o Stuart Hall fala, construcionismo. Os significados, a importância, o sentido daquele aspecto do mundo é objeto de uma construção social. Então, é possível se ler o mundo dentro dessa perspectiva da polivocalidade. Mas façam isso da maneira mais clara possível, com o coração aberto, que certamente a contribuição será importante.
No próximo episódio, nós vamos ver alguma coisa de um tema que é tradicional na geografia e é polêmico, é amplo, que será a paisagem. Boa tarde a todos, a todas e até a próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.